Brasil, seu daí que eu arredondo o meu daqui, Pânico no ar, com ele, o Bruce Willis, da Panflix, Emílio Zurita, é com você, Zurita. Muito obrigado, meu querido Morgadinho. Pânico está no ar, diretamente dos estúdios monárquicos da nossa querida Pan News e da Panflix. Hoje vamos receber Monark do Flow Podcast, que é o podcast que gerou toda essa onda. Agora todo mundo tem podcast, não é isso? Isso. Zuzu tem o seu, Eu não, hein? o Ervilho tem, o Delari tem, o Alba, todo mundo tem um podcast. Mas é o Igor, não é? Junto com o Igor, né? O Monark também, o Igor é o parceiro dele. E eu não vou ficar me perfazendo aqui, mas eles perderam pra gente na votação. Perderam? Isso é verdade, cara, terceiro. Medalha de acabou, mas medalha eles de estão no bronze, medalha de bronze. Categoria podcast é aquela premiação do IBEST, não é isso? Exatamente. Mas isso não importa, porque hoje o nosso papo vai ser sobre liberdade de expressão. Isso. E é algo que todos nós que fazemos comunicação estamos com a toba literalmente na mão. Debatendo Por tudo. quê? Porque o Monarca estava debatendo nas redes dele. Sim. E ele foi Cancelado. perdeu patrocínios e tal. Então, a liberdade de opinião é algo que está sendo discutido agora, não é? E é alguém que às vezes comenta alguma coisa, sai do contexto, é uma confusão danada e a gente está muito preocupado com isso. Não é isso, Zuzu? Estamos. Zuzu é muito comedido. Muito. Né? Sou um cara cauteloso. Claudinho cauteloso. Tem o Claudinho Cauteloso, tem o Cauteloso Cautela também. É, o professor, Que é muito mais. o professor Cauteloso. Ele é Quintela, Cautela, tem Isso. todos os cautelas. Então a gente vai falar sobre isso. Parece que foi algo de racismo. Tá? Eu não sei direito qual é essa história, mas ele perdeu patrocínios. Isso, não exato. é isso? Foi uma confusão. Então a gente vai entender melhor o que aconteceu e, claro, vamos falar com o Monarca aqui. Vamos ver se ele fala mal de alguém para gerar cortes. Isso é muito. Porque aqui o Pânico gera cortes e mais cortes. O tempo inteiro. Toda semana. Cortes infinitos. Cortes infinitos. É isso, aí, Zuzu. É isso aí. Cortes do Floyd, como você gosta Cortes de falar. do Floyd, aqui do no Flow. Pânico. Cortes do Flow. Mas você fala Floyd, eu gosto. Eu também. falo Floyd, eu falo do Floyd porque eu me engano. Mas é do Flow, do Floyd, e que se Floyd. Sim. Vamos falar aqui também de carro com o nosso homem das máquinas da Pan, o querido Alex Ruffo, que a gente pediu aqui essa pauta na semana passada. Ele trouxe o Ruffo, vai dar as listas dos carros antigos e de coleção que valem mais grana. É uma pauta muito interessante para quem aprecia carros antigos e colecionáveis. Muito bom, bem. monstro. Vamos agora falar com ele? É, O Zuzu. logicamente. E aí, Zuzuzinho? Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá, querido? Dando resultado pra Voando, empresa, hein? voando aqui, graças a Deus. Tava com o Tuta, pessoal da Uni. Ontem você estava em reunião aqui nos Tava em reunião vários também. andares. Fomos no Figueira Rubaiá. Você Sério? viu? Foi muito... Zuzu de terno. Braço Tá cruzado. voando, hein, menino? Trabalhando bastante, né? Você sabe quando um filho nasce, ou uma filha, que é no meu caso. Deus ajuda. Ajuda muito, meu Deus Deus do ajuda. céu. Abriu a porteira, graças a Deus. Eu falo em hebraico até Baruch Hashem. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Hashem. Que Deus abençoe a gente, que Deus É isso aí. abençoe Samidana, que Esta tem o nação. programa Mercado Financeiro. sim, Coladinho muito com o obrigado. Pânico, às 2 horas, todo mundo já sabe. Ele traz sempre uma Que reunião que informação. você estava ontem? Ontem, é pra falar mesmo? Não, eu e Sami. Seu carro estava no estacionamento. Foi lá, almoçou, sumiu. Vocês confundiram com o carro. Não. Esse é o carro Não. não, Não, Samidana, eu falando. Ele é deve bem estar- cagueta, sabe? Se eu falar também. Não, falou que ele- é de Zuzu. Eu falei, não, tava, Zuzu né? não está aqui. Não tava, na produção. Não estava. No chão da fábrica. A gente faz reunião- Ele está onde? Está em Sempre alguma... uma reunião É importante. uma reunião e um. Mas eu vou falar, e um que Pix. audiência incrível que a gente tá dando e a Sim, gente vê o graças resultado a Deus. aí, graças a essa turma. Se aí. saiu bem. Graças à audiência. Lógico. Sim. Saiu bem. Sai bem, né? Saiu bem. Tá, meu Sim, irmão? saiu bem. Graças Você à tá audiência. bem, Milhaça? Eu tô bem. Tá feliz? Estamos aí, né? E final de semana, beach tênis ou não? Final de semana... Vôlei. Oi? Vôlei. Vôlei? Vôlei. Sinuca de areia. Vôlei com o Maurício Souza, né? Agora que ele é nosso amigo. Você já ouviu falar no Recanto Cotia? Eu gosto de outro recanto, que é o recanto da Pamonha, que tem um belo... Dos artistas. Não é o Recanto da Retiro dos Pamonha. artistas. Não, é o Rancho da Pamonha. Rancho da Pamonha. Mas não existe mais. Lógico que existe. Não existe. Melhor suco de milho. você É tá um brincando. claro. Não, já fechou tudo. Não, Agora Mas é um dos mais pobres. Não, agora é só Pode McDonald's. ter, Grau pode ter agora, certeza. grau. É grau, tem aquele franguinho. Mundo bom, né? franguinho
Bom, mas não vamos enrolar aqui, porque o Sam me trouxe uma pauta interessantíssima. Ele se preparou aqui e você sabe que você vai calcular se você pode ser rico em outro país. É basicamente isso. Exatamente. Muita gente que é rico no Brasil e fala, eu sou rico. E aí tem uma pesquisa da Knight Frank que fala quanto você precisa ter de dinheiro, de patrimônio, para você estar entre os mais ricos, na verdade, os 1% mais ricos de cada país. Por exemplo, no Brasil, e aí é tudo em dólar, se você tiver 280 mil dólares, você já tá no 1% mais rico. Dá mais ou menos R$1,5 milhão. Tá bom. Guardadinho. No Reino Unido, $1.800.000. Na França, 2.100.000. Na Irlanda, 2.600.000. Na Austrália, 2.800.000. Em Hong Kong, 2.800.000. Na Nova Zelândia, 2.800.000. Em Singapura, $2.900.000. Nos Estados Unidos, 4.400.000. Na Suíça, $5.100.000. E em Mônaco, que é onde o Zuzu tem casa, $7.900.000. Eu não queria te expor, mas pela conta você é rico em todos os países. Exatamente. Impressionante. O Sam compra 3 países aí. O quê? Pra ser pobre? Pra ser pobre. É isso. No Brasil, ele 1%. falou $280 mil, o Jeg. Por que vocês pensam tanto nisso, hein? Legal o cara que sabe da Posso saber o que é essa pesquisa? Qual é o significado dessa pesquisa? O significado é que a vida... Ontem veio o Pondé. A vida, a felicidade é comparativa. Ponderado. Então é melhor você ficar num país pobre e ser rico do que você ser ninguém em Mônaco. Jogar no... É isso. É a comparação. É o São Caetano ser campeão. Exatamente. É melhor você ser o melhor jogador lá da sinuquinha do que você ir lá pra Inglaterra e perder de todo mundo. Faz sentido. Mas o que determina a riqueza? Não, nesse caso é dinheiro, é patrimônio. Não, nesse caso não. O que é ser um cara rico? Pra você, Sami, que você é um outro patamar. Pra mim tá ligado à liberdade. Se você pode falar assim, eu não preciso mais trabalhar o resto da vida. Pro padrão de vida que você tem, você é rico. Você é rico. Então tem muito a ver com as suas despesas. Porque isso te dá a liberdade de mandar o emprego àquele lugar, te dá a liberdade de você não ter que engolir sapos. Então, para mim, o dinheiro representa a liberdade. A vida é um engolir sapos, Então, mas quanto mais patrimônio você tem, menos sapos você tem que engolir por conta de dinheiro. Outro você vai ter que fazer de qualquer forma. Herança, falar com a família. Sim, mas se você não precisa, você fala, já tenho. Você abre mão disso. Porra. Eu sou, agora com a saída do Marinho, eu sou o terceiro mais rico da mesa. Não, eu sou rico porque eu sou feliz. Não, vai. Esse papo. Não se faça de humilde. Não é de humildão. Não é questão disso. Eu, por exemplo, se você fala pra mim, qual é o momento mais feliz da sua vida? É quando eu estou aqui com vocês. Isso aí é outra coisa. Quanto vale isso? Quanto vale isso em dinheiro? É um bom salário. Então, barra de ouro? vai lá, eu não sou rico? Eu sou rico. Ganho bem? Não. Não. Ganho mal? Disso que nós tá falando. Ganho mal? Também não. Um dos maiores salários. Também maior não. salário Brasil. da mídia. Joga na internet. A riqueza pra mim. Joga na lista da Joga na Forbes. Não, isso é mentira. Põe na carinha dele. É que é certo. Põe na Forbes. Você chegou num patamar que você tem que ser humilde. Humilde. Eu sou do interior. Rei da sorte. Pé vermelho. Eu sou do interior igual a Kalina. Sim. A riqueza é o que ela te proporciona. Sim. Por exemplo, se o cachê é bom, Você vai. a vodka é aquela que você... Belvedere. Aquela Grey bonita. Goose. Se não é Se Natasha. o cachê ruim, é a Natasha. O efeito é o mesmo. Você fica Então, por isso que nós do interior somos Mas é mais legal felizes. esse modo de Sempre, pensar. né? Você entendeu? Mas é claro. Mas é assim. É verdade. Não, mas tem gente que não. Tem gente que quer ostentar. Porque quer estar sempre tomando Tanto mais Grey barato, Goose sempre, né? tanto mais barato quanto mais caro vão fazer o mesmo efeito. O efeito é o exatamente. mesmo. O efeito da... Como é que chama? Belvedere. Belvedere. E da balalaica. E da Natasha é o mesmo. No A dor interior de a gente cabeça não não. valoriza, é secundário essas coisas assim, importadas, ricas, caras. A gente valoriza o tempo que a gente dispõe com quem a gente ama. Isso também é O complicado. tempo é o que tem mais valor. Isso faz Mas, por refletir. exemplo, eu não tenho a menor vontade de ser rico em Mônaco, Porque você eu acho já é. chato. Porque você já é aqui, também. Porque é chato viver Eu em também. Mônaco. Muito mas caro. o que eu tô falando é da comparação. O sei lá, Felipe aquele já Massa. é. O Felipe Massa morava em Mônaco. Ricaço. Ricaço. ganhava Ele morava na lá mão. também porque ia pagar menos imposto. Sim, os caras e uns esquemas dão lá. uns esquemas. Leonardo. Voltou pro Brasil. Não aguentou. Aí você fala, por que o cara voltou pro Brasil? Ele é mais rico ainda. Aqui é melhor que Mônaco? É melhor. Aqui ele é mais rico ainda. Não é. Claro não. que Muito não. dólar. Não. Aqui ele é mais pode- legal. Ele pode Não. comprar um estado, se ele quiser. Aqui é mais legal.
Muito bem. O ruim é ter dívida só. Essa é a minha. O ruim tá no vermelho. É isso que é o ruim. O ruim é dívida. Você negociar com o banco, juros. Complicado. Ir no supermercado e falar, putz, não posso comprar isso. Você sai pra jantar e fala, puta, tô com vergonha de passar o cartão. É isso. Sim. É verdade. É legal ter pelo menos uma Tem um livro que chama Escassez, em inglês, que é o original, que é Scarcity, que fala o seguinte: quando você não tem dinheiro, o seu cérebro fica muito preocupado. Eu vou ter para pagar a conta, eu vou ter o que comer para dar para os meus filhos. E isso te faz uma pessoa não só infeliz, mas te faz um pior marido, um pior pai, pior amigo. Então, viver na escassez é algo que traz estresse e principalmente infelicidade. Então, por exemplo, o cara que é dieta, é ruim fazer dieta, você fica com escassez de alimento. Mas tem um dia que você fala, hoje é o dia do furo. Eu vou comer bolo de chocolate, vou comer furo. Mas o cara que é pobre não pode falar, não, hoje eu cansei de ser pobre, eu posso ser rico. Aí vai lá no fazendo, ele não pode. Então isso mentalmente desgasta. Então é uma dieta financeira para toda a vida. Sim, então, isso é claro que aqui a gente tá falando de 1% mais rico, mas esse é um estudo de 2 indianos lá, muito legal. Scarcity é o livro, vale a pena. Esse estudo seu não... Que isso? Não convenceu. Rico em Mônaco. Ah, tá. Do rico. Do ser rico em Mônaco. Knight Frank fez o estudo, uma porcaria, a gente não gostou, não vou dar mais. Não vou dar mais. Nunca mais. Você tem que dar valor às coisas que você tem. E eu percebo, você é meu amigo. Cara, é um cara que chegou num patamar financeiro assim, graças a Deus, o trabalho dele. Mas ele se compara e fala, pô, deixa o Agostinho Carrara. Não tô tão bem. Agostinho Carrara. Você olha e fala, pô, se chama ganância. É ganância, não precisa. Mamonas. Então eu fico desesperado. Sempre você vai querer mais. Ganância. Você devia parar no auge. Você pode se aposentar, bonitão. A questão é, primeiro... Por que você não se aposenta? Porque eu não tenho... Eu vivo do meu trabalho, eu não tenho a herança que dá pra pagar. Segundo, que eu amo trabalhar. Ah, tá. O que eu mais gosto é trabalhar. O que eu mais gosto é trabalhar. Então, pra mim... Você gosta mais de trabalhar ou mais de dinheiro? De trabalhar. Pra você ter uma ideia, em relacionamentos antigos que eu tive, eu mentia não pra trair, eu mentia pra trabalhar. Eu falava que, deu um problema aqui, quebrou o carro. Trocaram pra trabalhar. Ele ia pro carro dele na garagem e ficava no laptop fazendo Eu falo assim, eu tô com dor de cabeça. Você Isso é porque você não aguenta o ser humano. Você sabe que a gente tinha um amigo que mentia pra fumar. Ah, sim. Ele brigava com a mulher pra alugar o flat. Parabéns, bola. Ele arrumava uma treta. Tava tudo bem, ele falava, não gosto mais do seu comportamento. Aí ele alugava o flat só pra... como é bom. Por isso que eu sou feliz. Olha, tá vendo aí, essa treta. Já ganhei meio dia. Boa, tá aqui com a audiência. Põe a audiência aqui. 17 minutos de programa já. Põe a audiência. O quê? 17 minutos de programa, você já tá feliz, né? Já tô feliz. Só aqui, ó. Põe a audiência lá, ó. Barbinha fumando um cigarro. Olha lá, que saudável que ele tá. Hollywood. Muito bem, muito obrigado a vocês aí que acompanham a gente e dão a oportunidade da gente estar aqui fazendo o nosso trabalho e sendo feliz. Exato. Graças a Deus. Vamos agora levar a grande audiência. Aliás, muito obrigado a você, grande audiência, essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, essa equipe fantástica. Parabéns à diretoria da Jovem Pan. Muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência fantástica. Então, e agora uma notícia que me lembrou você, Zuzu. Pois não. Pois é, um cachorro, uma notícia descontraída, na verdade. Um cachorro abandonado na China, Zuzu, foi leiloado por $25 mil, que equivale aí hoje a R$140 mil. Caramba. Dengue, como ele foi chamado, é da raça Shiba Inu. Nunca tinha ouvido falar dessa raça. É o Shiba. É o Shiba. E tem 8 anos. Ele ficou conhecido no país em 2018, quando um jornal publicou uma reportagem, olha que fofinho, ó, na tela, que dizia que Dengue tinha sido abandonado pelo seu dono em uma escola de treinamento de cachorros. E por quê? Porque ele não quis pagar o adestramento. Ele não sabe que dá pra fazer permutinhas. Então, desde então, o animal morava na escola. E aí a justiça resolveu leiloar o cachorro e agora, com esse dinheiro arrecadado, vai pra escola de treinamento que não tinha recebido o dinheiro. Eu vou fazer você recordar desse cão. É sempre ao seu lado com o Richard Gere. Essa raça. Lembra que ele vai lá pro metrô? Eu não sabia o nome. Saiu uma notícia, precisamos trazer o Aros aqui. Carlos Aros, que domina. Ó, saiu da veja.abril.com.br/economia. Samidana, é fake news ou posso contar? Não, a gente tem que dar o crédito pra quem deu. Porque se for fake
fake news não tá na nossa conta. Não, a gente tem que sempre citar a fonte. Não, então, para falar esse negócio do 5G, ó, saiu aqui, não tinha da Veja, né? Veja, ponto abril é Veja. Chegar do 5G deve injetar cerca de 1,2 trilhão no Brasil até 2035. É isso mesmo. Essa eu grana. vi também Porra, mas essa grana vem. Em 20 anos. Então nós vamos marcar aqui. Então, a bela grana, né? Vamos trazer o Aros aqui. Ele manja do bagulho de tecnologia. Mas a gente não sabe o que vai ser bom pra gente. Trocando em miúdos. Não, então, vamos fazer um dia. Trocando em miúdos? Vamos trazer o Carlos Aros para ver o que vai mudar na nossa vida, no nosso dia a dia. O tal do 5G. Parte em carros. Sim. Pode falar também. Calma. Carros inteligentes. Agronegócio. Carros inteligentes. É isso, aquela cidade que ele mostrou lá no Google, Mountain View, por exemplo. Porra, mas aqui tem moto. Gostou? Porque não tem inteligência. Mas uma hora vai ter o agro com drone, tecnologia, melhora tudo. É o que ele falou. Eu vi o ministro Fábio Faria falando. Como é que o carro... 47 bilhões que arrecadou. Claro, Vivo e TIM vencem lotes nacionais. Não. Eu quero saber o seguinte. O que vai mudar na minha vida? O 5G. Em ordem pra sua vida. Eu acho sempre que a gente tá sempre, o cara fala que é 4G, mas a gente tá no 3G. Então agora a gente 5G vai virar um 4G, isso, né? Agora, não, mas falam em 100 vezes de velocidade. E por que às vezes aparece 5G? Às vezes aparece, não aparece pra vocês no celular? É teste. O meu aparece só no 3G. 3G. O meu tem lugar que é 3G. Às vezes modo avião. Às vezes é G só. É só o G só. Então, não sei o que lá. Vamos fazer um break rapidinho. Obrigado. Vai estar de plantão, hein? Não, de folga. Parabéns pela audiência da brilhante, Pan News. Valeu, milhaça às 15 horas, minha gente. 60 minutos de notícia, um resumão do dia. Nós estamos lá às 11 da noite. 23 horas. Às 23 horas. Na toba da madrugada. Isso, na tobinha. Na entradinha. Mas é o creme de la creme do conteúdo. Mais ou menos. Não, é bom. Mas a audiência tá muito boa de vocês. Vocês estão liderando todos os dias. Não estamos liderando? Sim, uma das maiores audiências da Pan News. Ah, é? Vocês, Pingos nos Is, 3 em 1. Pra quem não acreditou, né? O que é? É, o programa da Adriles. O programa da Adriles? Pouco falou. Hoje o Adriles vem aqui. O Adriles vem aqui para derrubar a nossa audiência. Isso. Porque o pessoal da Globo, ele está preocupado. O pessoal, ele é infiltrado. Gentilmente a gente vai tentar derrubar a audiência. Nós vamos fazer um break rapidinho. Quero mandar um abraço para Jovem Pan Avaré, 7 anos, e para a Rede Jovem Pan, que estão aí com a gente. Essa grande plataforma da Jovem Pan hoje se transformando na maior sistema de comunicação do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Cadê Tereza? Que mulher ruim. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado, um abraço para Avaré, Jovem Pan comemorando aí em Avaré. Muito obrigado à nossa rede. E para você que não tem, temos agora a TV, não é que é a Jovem Pan News. Jovem Pan News tem a TV, e para quem evidentemente não tiver a TV, nós temos a Panflix, que disponibiliza a programação. Ou seja, a programação da Jovem Pan agora ela está distribuída em todas as plataformas. A gente gera o multiplataforma. E multiplataforma aí. E muito obrigado 24 horas. 24 horas sem tirar. De conteúdo. De programação. Então, muito obrigado aí, você que nos prestigia. É só procurar aí que você encontra os nossos conteúdos. Como esse fantástico, maravilhoso, que está aqui hoje de volta ao Pânico, meu querido Zuzu. Adoro ele. A gente pediu, mas eu vou falar, cara, é impressionante a capacidade de pré-produção do nosso querido Rufo. A gente fala, Rufo, o que você acha de falar de carros colecionáveis? A gente puxou essa pauta e eu acho que ele trouxe pra gente uma salva de palmas para Alex Rufo, Máquinas da Pan. Lembrando que é o horário às 7 horas da manhã. 7 da manhã do domingo, exatamente. Todo domingo você pode acompanhar esse homem lindo que traz as informações muito relevantes. Na verdade, eu aprendi que o mais saudável é a gente seguir o relator. Boa. Eu acompanhei os dois relatores aqui que pediram essa matéria na semana passada, é muito mais saudável. Agora, antes de começar, Emílio, eu acho que tinha que ter um programa dos bastidores do Pânico. É muito Você gosta, né? É muito divertido. Não. Gravando a cabeça. O que acontece não. E a gente ia ser muito cancelado. Não. É porque a gente não é tão simpático fora do ar. Nunca, Rufo. Não inventa. Sensacional. Mas vamos falar então dos carros antigos. Emílio, tem uns malucos aí que ficam garimpando no dia a dia
carros antigos. Vamos pro interior, que interior tem muito carro antigo bom, em boa condição. Tem aquele carro do senhorzinho, aquele Fusquinha, que o cara usa para trabalhar ainda. Não é que para ele é um colecionável. E não tem nem ideia que aquilo vale muito. Então vale a pena dar esses garimpos. Então o que eu vou mostrar hoje são esses mais valorizados dos carros antigos. E no nacionais. Nacionais e importados. E também, no final, uma história muito curiosa de um colecionador que o cara tem grana, ele pediu para não se identificar, mas que ele é um amigo meu, ele traz as memórias afetivas dele da infância nos carros. Legal. Então tudo aquilo que ele viu quando era moleque, quando não conseguia comprar, hoje ele tem um poder aquisitivo, ele trouxe esses carros, mas cada um com uma história. Então vamos começar. Tipo o cara que não tem o que fazer com o dinheiro. Exatamente, tá casado há anos. Aí nós chegamos àquilo que a gente tava falando da riqueza. É milionário de Mônaco. Você muda a pauta. Tem o que fazer. O Sami tava falando que tem nego que, como ele, mente para trabalhar. Você não tem ideia como tem mentira nesse meio para as esposas, porque elas não querem que o cara continue comprando o carro. Sim. Então o cara compra o carro, Zuki, e esconde em outras garagens. Nossa, velho. Pede para vizinho. O cara atrai com corcel. Tem um amigo meu que alugou um flat num prédio, porque no flat ele conseguiu uma condição de ter 4 vagas. Ele usava como home office, falava pra mulher que tava em home office, só que no flat, para ter 4 carros e poder esconder da mulher, que a mulher não podia saber que ele ia comprar mais um carro. Então tem louco pra esquisito. Tudo. Eu vou começar aqui com um carro que é muito clássico, né? Eu até aprendi a dirigir nele, que era aquele opalão de 3 marchas no volante. Total. Não sei se vocês lembram disso. Você é do Mano Brown. Bebia muito. Mas era uma 6 cilindros. 6 e 4 cilindros. Opalão preto. E não tinha problema de custo de combustível. Ele foi fabricado de 69 a 92, tinha essas duas opções. Os de 75 a 79, Emílio, chegam a custar R$100 mil em bom estado. Caraca. E as últimas versões, esse que, por exemplo, tá aí do Diplomata, que era um clássico, né? Era um carro de luxo, a gente comparava até com a Mercedes. Exatamente. R$150 mil. E todos, né? Com motor 400, ou seja, não tinha esse problema. O que deve lembrar, né? Emílio, que a gente até procurava, quando era um carro importado, gasolina azul. Você ouviu falar disso? Lembro, claro. Que era de altíssima octanagem. Isso. Cara, e não era pelo preço que você colocava ou não a gasolina azul. Era porque se o carro não tivesse preparado, ia dar aquilo de bater pino. Hoje você fala para um mecânico bater pino, ele não sabe nem o que é, né, Sami? Outro, a Kombi. A Kombi, eu tenho um trauma especial por conta da Kombi. Eu morava em Santos e todas as excursões de final de semana, nos anos 70 e 80, iam as famílias de Kombi e acampavam na praia. O que o cara fazia? O cara, para não pagar um hotel, hospedagem, né? Ele parava, chegava bem cedo, Emílio, parava na guia, bem perto da praia, e ali virava uma lanchonete, uma farofa. Caixa de isopor. Essa Kombi da época, né, que a gente até desdenhava, hoje ela chega a custar R$100 mil. Caraca, né? Por que ela valorizou tanto? Porque ela virou um objeto cult. De tão engraçadinho aquela história, né? Virou transporte, muita gente usava. Mas é um belo automóvel. Não, mas é difícil fazer curva com uma Kombi. Muito difícil, pegava fogo também com muita facilidade. Mas fora isso, é ótimo. Mas fora que pega fogo, faz curva, o carro é ótimo. É seguro. Vieram as alemãs. Então, uma alemã, por exemplo, aquela que até chamavam de corujinha, chega a custar R$150 mil. Por que é tão cara? Porque tem cada vez menos. As pessoas que usavam Kombi, Emílio, usavam muito para transporte. Tiravam todos os bancos, que era um transporte mais seguro. Hoje em São Paulo, de vez em quando, vê. Né? Jornal. Você já não viu umas Kombis aqui com 3 vezes a altura de papelão? Cara, eu não sei como que esses caras conseguem trafegar com aquele centro de gravidade lá em cima. Falavam que a Kombi pegava fogo, imagina essa Kombi com o centro de gravidade dela. Mas deixa eu perguntar um negócio. Vale R$150 mil? Mas em perfeito estado. Em perfeito estado, em perfeito estado. Se não perfeito usou. Estado. Exato. Não, pode ter usado, mas hoje as pessoas mesmo compram um carro, por exemplo, uma Kombi, por R$20 mil detonada e conseguem fazer um garimpo. Isso vira um hobby, Emílio. O cara não quer... É aquela história de você começar a montar aquele aviãozinho da Revel e quando termina de montar, acabou a brincadeira. O colecionador e o cara que restaura carro, ele gosta de passar aquele tempo garimpando pecinha, um farolzinho, um detalhezinho um botão que está faltando, e hoje tem muita gente que trabalha com isso até de maneira comercial. O terceiro item,
eu acho que é o mais popular para todos, que é o Fusca. O Fusqueta. O Fuscão, né? Que ele teve uma história muito importante aqui no nosso país, principalmente para a indústria, né? Era um show e ele também parou de ser fabricado porque era uma história que a gente chama de canibalismo, né? Eles queriam promover o Gol. E o Fusca tinha o melhor custo-benefício, era um carro que todo mundo já gostava. Então, para colocar o Gol no mercado, pararam com a fabricação do Fusca. Depois o Itamar voltou, né? Retomou. E a mesma coisa, um Fusca da época de 60, os anos 60, 65, 67, ele pode custar também 100 mil reais hoje. Caraca. Se ele tiver em bom estado e for nacional, não for o alemão que tinha, por volta de 60, 70. Agora, se ele for o alemão de 58, 150 mil reais. Esse 58 aqui foi o alemão? Os primeiros eram... Alemão. Aquele que tinha até duas janelas atrás. Isso. Aqueles do começo da década de 60 já eram nacionais, mas muitas vezes com peça importada. O que encarece muito esses carros também, Emílio? A dificuldade para você encontrar peça. Tem cara até que manda peça para ser usinada, porque você não encontra mais no mercado. Então isso faz levantar o preço. O outro é o Landau. O Landau, vocês devem lembrar, para quem é dessa época, era o carro usado em casamento. Lembra? Todo casamento chique. Hoje os caras com cada puta carro, mas na época era o Landau. O Landau, ele foi fabricado de 67 a 83, ele só teve 80 mil unidades produzidas e ele gira aí entre 70 e 140 mil reais. A dificuldade também, e o preço é alto, não é fácil de você encontrar a peça. Muita gente me pergunta, só fazendo um break aqui antes de mostrar aos outros, o que é a história da placa preta, né? Como que você tem, se isso valoriza, se não valoriza e quais as dificuldades que você tem para colocar um carro com placa preta. Eu conversei com até um colaborador aqui nosso da Jovem Pan, ele colabora no Máquina da Pan, Henrique Pereira, que ele foi buscar essa informação e tem agora pra gente. Então vou pedir para colocar aí o VT placa preta com Henrique Pereira. Opa! A primeira exigência para se obter uma placa preta é de se ter um veículo com no mínimo 30 anos de fabricação. Mas não é a única, hein? É preciso atender à originalidade, que é avaliada por clubes de carros antigos credenciados nos Denatrans. Vão se atribuindo notas aos diferentes itens e, ao final, o automóvel tem que obter, no mínimo, 80 pontos para ser aprovado. Desse modo, alguns detalhes podem até não ser originais, mas a margem para alterações é mínima. Algumas modificações causam a reprovação imediata, automática e sumária, como, por exemplo, a cor, se não for próxima das originais da época, a suspensão rebaixada ou a troca de motor. O motor tem que ser original. Então, é fácil, né? 30 anos... ele tem que ter 30 anos e ele tem que ter 80% original e não pode mexer nessas coisas, né, mais factíveis. Aí tem outros aí. O Dodge Dart foi também um muito forte por conta... Muitos carros, muitos desses muscle cars que a gente vê por aí, Emílio, eles vieram para o Brasil porque a gente sempre teve uma cultura pop americana. A gente sempre gostou daquilo que tinha nos Estados Unidos. Então, muscle car no Brasil é muito valorizado. Então, a gente tem Dodge Dart, teve aqui o Mustang, que era o ícone deles. O Mustang 68, por exemplo, ele está numa faixa. O Mustang foi o primeiro muscle car fabricado nos Estados Unidos e virou um ícone, até com aquele filme Bullet, do Steve McQueen. Então, esses carros já vão para casa de 300 mil, 200 mil reais e que acaba sendo um bom investimento. Até no último programa a gente falou, esse cara tem um carro velhinho, mais tarde, né, que era o carro do Morgado, né? Sim. Vai valorizar muito. É só esperar mais 10 anos aí, Morgadão. O teu vai estar valendo muito. Aí sim, hein? MG, a mesma coisa. Vou passar rápido aqui. O MG é um inglês que também está por volta de 120, 200 mil reais. Impala conversível. A gente via muito nas ruas da cidade de São Paulo, Impala conversível, 200 mil reais, que é um Impala 63. E agora dicas para quem quer fazer uma manutenção boa do carro. O grande problema, Emílio, o cara que é essa história, que é obrigado a esconder da esposa e deixar o carro lá na garagem, um carro colecionável, você tem que andar com o carro.
Você tem que pôr ele em movimento, porque senão o pneu fica quadrado, o motor para de funcionar. E um dos lugares até que a gente teve a oportunidade de conhecer esses carros, esses todos que a gente gravou, basicamente foram lá no box 54 do Luiz Cardoso. Ele não vende carro, até por isso é muito fácil colocar o nome dele aqui, porque não é jabá, ele guarda o carro, não, guarda os carros e tem praticamente um clube onde as pessoas guardam os carros lá e eles fazem esse serviço. Legal. E o Luiz Cardoso também tem uma dica para quem tem carro, como cuidar bem do seu carro. É bem rapidinho. Vai lá, Luizão. Fala, Alex, pessoal da Jovem Pan, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz, do Box 54. Algumas dicas que eu dou para deixar o seu carro antigo sempre em ordem é rotacionar os pneus para eles não ficarem quadrados. Se possível, não deixar o freio de mão puxado, porque isso vai engripar os freios traseiros e o carro vai ficar todo travado. Também é sempre bom dar uma olhada nos níveis de fluido, óleo, arrefecimento. Também é muito importante o funcionamento desse carro aí, pelo menos uma vez por semana durante uns 15 minutos. E claro, dar uma voltinha para o conjunto inteiro respirar e funcionar, para que as mangueiras não se ressequem à toa. E é basicamente isso. É isso aí. Então, ele é o colecionador. Não, na verdade ele tem carros, mas o forte dele é ter, ele chama de Carina. É Carina, uma marina para carros. Ah, que da hora. Então ele faz essa manutenção de carros, deixa lá, ele passeia com o carro. Sabe o cara que leva o cachorro para passear? Sim. Ele leva os carros para passear. É um passeador de carros, exatamente. E agora vamos pro colecionador. Como eu não posso dizer o nome, eu vou chamar ele de Robert, tá? É o Robert. Vamos falar de nome. É o Robert. Ele que dá o migué, né? A gente tinha que falar o nome só para sacanear ele, né? Não pode dar o nome. Ele que aluga o flat, né? Não pode. Ele tem medo, porque ele tem carros bons. Ele que é do mulher dele fica bravo. Não, a mulher dele sabe. Ele tem até um alvará que é um desses carros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Sabe o primeiro. Então vamos ver agora. Então, o Triumph Spitfire 66 é um carro de 180 mil reais. E por que ele comprou? Quando era moleque, ali na Joaquim Floriano, perto da São Gabriel, tinha um Peg Pag. E saiu uma promoção do Todd. Você comprava um Todd e concorria a uma miniatura desse carro que ele tem aí, que é o Spitfire. Ele cresceu, ganhou dinheiro e comprou aquele carrinho que ele não ganhou de brinquedo. Ele comprou um carro de verdade, que é esse Triumph Spitfire. Ele acompanhava também aquela série, Emílio, que você deve ter acompanhado também, Magnum PI, né? Sim. Ele gostava daquela Ferrari, o que ele fez? Foi lá e comprou a Ferrari. Que é uma 308 GTI, que a gente vê até aí o Tom Selleck, né? Que pilotava a Ferrari. Não sei se você lembra, Sami, nada era dele. O Tom Selleck não era dono do carro, da casa, era emprestado num escritor. E tinha o Higgins, que controlava tudo isso, que era o cara que dava bronca no Magnum, né? Então essa Ferrari, 1980, 800 mil reais ele pagou. Caraca. Corvette, 1959, 1 milhão de reais. Por que ele comprou a Corvette? Porque ele brincava de Autorama e na Autorama dele tinha duas Corvetinhas. Uma vermelhinha e uma amarelinha. Ele cresceu, comprou um brinquedo de verdade, Zuc. Tem cara que faz isso, né? Então comprou essa Corvette que era do Autorama. Aí o próximo carro, o Carmanguia, ele resolveu esse problema de poder comprar carros usados, colecionar e não levar a bronca da mulher. A mãe da esposa dele, vamos chamar de Mary. Tá bom. Mary, né? A mãe da Mary tinha exatamente esse Carmanguia, que era um Carmanguia vermelho, conversível, e que o pai ou seja, o avô dela reclamava que o pessoal do ônibus olhava para dentro para ver as pernas da mãe dela, né? Então que era muito perigoso. Encostou. Também é um belo carro, né? Lindo carro. Comprou da sogra. Não, ele foi atrás de um outro. Ele não conseguiu resgatar esse, né? Mas ele foi atrás do outro. Emílio, esse carro vale mais do que muitos carros importados. Hoje, um Carmanguia como esse, conversível, vermelho, em perfeito estado, 250 mil reais. E esse foi o alvará do Robert para poder utilizar, ter mais carros. E por último, um carro que foi muito injustiçado no nosso mercado, que era o Volkswagen SP2. Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Esse projeto ganhou prêmio na Alemanha por design, era um mega esportivo e ele custa hoje 180 mil reais. E é difícil achar esse carro, né? Muito difícil. Teve muito pouca produção. Pouquíssima produção. É lindo esse carro. Ele só e tem um fabricou SP1 até 76. também, que acho que é mais raro ainda. Então, o SP1
São Paulo. Esse parece que não existe mais. Eu nunca vi mais esse carro. Ele era um motor um pouco menor potência, e o SP2 era mais forte, ou seja, o outro acabou ficando para trás. Então essa é a história aí do nosso amigo. E o SP2, um grande concorrente dele, que ele acabou, os dois acabaram terminando aí nos cantos das fábricas, foi o Puma. Boa. Sim, então ele brigou. Então o Puma vendeu muito mais, estava fazendo sucesso na época, e a Volkswagen tirou de linha o SP2. É isso aí, meu amigo. Temos esses carrinhos aí. 280 pila. Só que de uma época, Emílio, que eu vou citar algumas coisas que eu fiz um garimpo aqui com o meu amigo Ricardo Caruso, que ele me ajuda nisso, ele também coleciona. Hoje está muito chato o automóvel. Você fala muito de conectividade, de freio ABS. O carro, como a gente fala, era muito mais na mão. Você reclamou outro dia, falou, porra, mas vinha aquele cheiro de gasolina forte, né? Não dá. Mas tinham coisas que você usava no carro que você tinha muito mais prazer até para conquistar. Vamos ver quem lembra disso. Som. Hoje o carro você não fala mais que som que você vai colocar. Ele vem com som. A gente ia atrás de Twitter, da Selenium, ia atrás do Bravox, TKR. Nossa, muito bem lembrado. Punha a fitinha ali no TKR. Tinha um toca-fita, o cara tinha que cortar o painel para colocar o KP500. Não, e o da Sharp, lembro? E o da Sharp, que você tinha que ficar apertando uma abinha, porque ele toda hora soltava a fita. Mas isso é coisa para velho. Tojo, olha, outras coisas legais. Farol de milha CBE, os reloginhos ali de temperatura, rotação, o escapamento Cadron. Era uma época muito mais divertida. Você tá nostálgico hoje, hein? Não, mas eu gosto desses carros. E, Emílio, andar com um carro desse na rua me encrenca. Eu comprei uma época pro meu filho, pro Brian, um Fusca 65. Cara, o volante... É horrível. Você faz isso aqui, ele não sai. Ele não. É horrível. Você faz assim com o volante, ele continua em linha reta. É um carro pro cara ter na garagem, brincar, dar uma volta no quarteirão. Não vai sair um elétrico. É projeto nacional. Então, qual que é? O Nivus. O Nivus foi... Pode. O Nivus foi fabricado no Brasil por engenheiros brasileiros. Ele teve uma cooperação técnica de fora, mas os engenheiros brasileiros que fizeram o Nivus, até é bem interessante essa história. Os projetistas da Volkswagen, os top projetistas, são dois irmãos gêmeos, Pavone, os irmãos Pavone. Um fica no Brasil e o outro fica na Alemanha. E foi sob o controle desses irmãos Pavone que saiu o desenho do Nivus. Eu até tive na Alemanha para conhecer antes de ser lançado. Até uma situação interessante. Eu fui para Wolfsburg. A gente entrou na sala onde estava o Nivus sem celular, sem papel, não podia entrar com papel. Revistaram a gente para não ir com uma caneta. Para você, porque o cara que é bom, ele faz um desenho, né? Ele começa a fingir que está anotando uma entrevista e está fazendo desenho do carro. Assim, era muito, muito exclusivo e estava lá o Pavone alemão. Então, tem o Pavone alemão e tem o Pavone nacional, que brasileiro. É esse projeto nacional. Brasileiro. Bacana. A gente precisa trazer aqui, mostrar, né? Trazer um dia o Pavone. Trazer um dia o Pavone para contar essa história. Ele tem desenhos espetaculares de carros que não foram para frente por questões comerciais, mas maravilhosos que ele pode mostrar aqui pra gente. Boa. É bacana. Tem uns caras bons. Brasileiro tem gente muito boa, né, cara? Criativos, né? E a gente não dá muito valor, né, pros caras que... Eu falei, projeto nacional e tal. E o SP2 também é um carro brasileiro, né? Brasileiro, nacional, totalmente. Como mais bonito que a Ferrari. E aconteceu... Mais bonito que a Ferrari. E fez era 50 anos. Olha só, essa é de uma... que foi? Vocês gostam desse carro? Disruptivo. Porra, olha esse carro aí, ó. É gosto. Esse carro tem 50 anos. Parece um Kinder Ovo também. Não, que Kinder Ovo? É bonito. Então, comparavam ele com o Porsche, com a traseira do Porsche. Na época, dá pra... O cara fez aqui em São Bernardo, porra. Vocês não dão valor. Ninguém valoriza nada. Valorizar o nacional. Ninguém valoriza nada. O Zuzu é assim. O Zuzu é assim. Gurgel foi assim também. Eu tenho um Ford de carro. É o nosso Tesla. É o nosso Tesla. Você dá risada, né? Nossa, muito bem lembrado. Você dá risadinha, Foi né? o primeiro carro elétrico. Foi o Elon Mosca que fez. Elon Mosca. Muito bem. Deixa eu passar agora aqui ao Instagram do Alex. O Alex manja muito, né? E o seu programa acho que vai em outro horário, viu? Tá muito bom. O programa dele vai na Panflix, na Jovem Pan, às 10h30 no sábado, na TV às 7 da manhã e fica aí na Panflix, 24 horas no On Demand. Alex Rufo JP, Rufo com 2 Fs,
entra lá também no Instagram dele e manda sugestão. Dá dicas pra gente. Dá também, dicas claro. aí que o Alex ele tá sempre colaborando com a gente. Ele é bom. Ele é bom. Pô, ele é Manja bom muito, demais. cara, manja muito do assunto. Bom, fala bem. Radical sem falar com Não, eu vejo assim, de repente eu manuseio um pouco melhor a batuta para ser um maestro com excelentes músicos. Eu acho que funciona assim a nossa. Como o Emílio faz aqui. Não, você é humilde. Tem uma coordenação muito boa aqui com bons músicos. Ele era. Se tivesse um Hall of Fame. Da Fenabrave. Ele era. É isso Vamos aí. criar Hall of Fame. Muito bem. E recebendo o Monark. Monark todo mundo conhece. Ele faz lá o Flow Podcast. Sucesso. Ele e o Igor, que é o Barba. Sim. Isso aí, família. O Igor é o Barba e é o podcast de maior sucesso do Brasil, que é o Flow, que começou... Quando vocês começaram? Foi em 2018, no final Começaram em 2018 e hoje é a grande plataforma de podcast do Brasil. E aquilo que eu sempre digo, quanto mais alto a montanha, mais forte é o vento. É a queda. Quando você chega no topo, que você é uma pessoa que consegue reconhecimento e tal, sempre você vai ter o cara revés. querendo só o cume inteiro. Parece que tem muitos snipers na minha mira, assim, agora. Parece mesmo. Porque tem uma galera que fica analisando tudo que eu falo no Twitter e ele fica esperando, opa, como que eu posso pegar o que ele falou e distorcer pra parecer que ele falou uma merda, entendeu? E confesso que eu devo ter facilitado a vida deles nesses últimos tweets aí, meu. Sim. Você também não foi. Você não ajudou muito. Também não é. Eu dei uma vacilada porque eu poderia ter me explicado, me expressado melhor, sim. Mas de maneira alguma, daria, se você for um cara racional e bem intencionado, né? Se você analisa o que eu falo, a possibilidade de você interpretar como eu, querendo falar que racismo é legal, é muito baixa, tá ligado? Então, mas eu acho que algumas palavras, elas se tornaram tabu. Ah, isso é verdade. Essa é uma delas. Racismo? Racismo é uma palavra que se tornou tabu. Ou seja, qualquer coisa que você... Porque hoje em dia é o seguinte, você fala alguma coisa... Do jeito que você fala, para quem você fala e como as pessoas vão interpretar o que você falou. Eu entendi perfeitamente o que você falou, porque o que você estava falando é o seguinte: do teu pensamento, você tem toda a liberdade de pensar o que você é. Se você está pensando alguma coisa, não quer dizer que você está cometendo um crime. Por exemplo, eu já pensei em matar a minha mulher várias vezes. 10 milhões de vezes, mas eu nunca a matei. Então eu não cometi nenhum crime porque eu não matei. Mas eu quero matar ela praticamente todos os dias. Mas isso não faz de mim um feminicida. Mesmo que as pessoas falem, o Emílio é tóxico, machista, branco, filha da mãe. Mas eu nunca cometi esse crime. Então é o meu pensamento. Quando a gente vai trocar, eu acho importante as discussões para a gente chegar na conclusão e para não haver mais racismo. Sim. E eu acho que isso só acontecerá com o debate. Com certeza. Com as pessoas discutindo, falando sobre isso e tal. Mas quando o debate é tolhido? Mas o momento que a gente está vivendo é esse. E a gente tem que saber para onde vai... Mas acho que a gente tem duas escolhas aqui também, entendeu? A gente entende que está havendo uma força para impedir que nós tenhamos a liberdade de falar abertamente da forma com que a gente quiser. Cada vez estão colocando regras do politicamente correto de como você deve se portar em público para ser aceito na sociedade. A gente pode aceitar isso e falar, ok, os caras são muito fortes, fudeu, vou aqui fazer a minha máscara para eu parecer politicamente... Ou eu posso falar, vai tomar no meio do teu cu. Não, aí também já é. É muito cara, é elegante. Fala tomar caju. Vai dormir. Tem razão, pô. Mas será que, tipo... Tô olhando o debate, se os caras querem que eu não fale, que a gente não possa falar. A gente vai ficar sendo tolerante a isso? Não, mano. Eu acho que a gente tem que falar. Exato. Agir tem que cada vez mais provocar esses caras, entendeu? Porque é falar, tipo, o Twitter não é de vocês, mano. Isso aí. Sim. O Twitter é nosso, é da população, é a plataforma, é a rede pública, é a praça. Quem determina? Onde a mercadoria é opinião. Agora, Monark, você é um ele pequeno... Não foi cancelado pelo Twitter. Não. Pelas pessoas, não foi. Porque Mas onde ele se expressou. Determinadas pessoas e uma empresa. Vamos lá, tem 2 pontos. O primeiro é o direito de falar. O direito de falar você teve. Claro. Agora, se o que você falou... As consequências. É crime ou não, consequência ou não, aí
Aí eu acho que tem que ter um processo para julgar, né? Claro. As pessoas, uma empresa vai julgar. Não assassinar a reputação. Mas você é um cara de muito tempo da internet e eu acho que também existe uma habilidade de cavar o pênalti. Por quê? Você sabe que gera polêmica. Você é um cara das antigas, assim, do game, que tinha umas tretas suas, inclusive Felipe Neto e o caramba. Isso gera pro teu conteúdo, quando você tá entrevistando alguém, audiência. E será que isso também você não usa de uma forma estratégica ou já usou? Dessa forma eu não sei, né? O que você quis falar se for orgânico. Sim. Mas muitas vezes você não cava isso para ter audiência também? Olha, com certeza eu percebi que quando eu provoco na internet tem uma audiência. Mas eu alio isso porque as coisas que eu tento provocar normalmente são aliadas a coisas que eu acredito mesmo, entendeu? Então, é claro que existe uma estratégia. Eu tenho meu trabalho, eu sou comunicador. Então, eu não acordo e faço coisas aleatórias, não mando a caralho e vejo no que vai dar. Não, eu tenho uma estratégia pra tudo na vida, né? Então, claro que existem estratégias, mas eu sempre defendo e sempre vou defender coisas que são muito importantes pra mim, entendeu? No que você acredita. Exato. E a questão da liberdade de expressão é uma das questões mais importantes da nossa época agora, entendeu? Perfeito. Porque o que aconteceu? Antigamente não existia internet. Então existia uma mídia controlada. Eram grandes barões da mídia que comandavam, o discurso era controlado e é isso. E o que aconteceu? A internet quebrou essa porra com uma marreta. E aí todo mundo ficou louco e falou, mano, nós perdemos o controle. E aí o que eles querem fazer? Vamos passar leis, vamos criar um ambiente, uma cultura para que esse controle que nós perdemos volte pra gente. E é isso que tá acontecendo. Ô Monark, eu queria que você falasse como é que, se você já pegou a manha de como é que funciona o cancelamento. Se eu falar isso aqui, vai vir uma turma aqui, como é que é o processo do cancelamento. E que o problema do Twitter, por exemplo, é que a pessoa, ela fala assim, ó, eu entendi o que você quis dizer. Eu sei, mas aí você fala, não, eu não disse isso. Aí a pessoa, eu sei. A pessoa sabe mais do que você que escreveu. Ela leu a minha alma no tweet. Exatamente. E aí, como é que você vê? Você vê um processo desse cancelamento e como é que vai acabar isso aí? Eu acho que só vai acabar quando todo mundo for cancelado, entendeu, mano? Até a Bruna Marquezine foi cancelada esses dias. Mas vamos lá, Você tá com uma roupa de enfermeira. Ridículo, patético. O primeiro nível é um monte de gente te xingando. Isso você faz com bastante Tava acostumado já. Dia sim, dia também, pelo menos nos meus training topics aparece Monarca. Eu falei, puta, que ele fez, ele fez agora? Outra coisa é o segundo grau, que aí você tem a empresa que cancela seu patrocínio, ou seja, você perde o emprego. Sim. E aí tem empresas que cancelam porque elas falam, olha, eu tenho direito, eu não quero me ligar a essa marca. E tem empresas que cedem uma pressão. Ou seja, o cara não só quer te xingar, como ele quer que você perca isso. O que aconteceu no caso do iFood? Você fez um Twitter, como você falou, talvez não foi nas palavras felizes, deu aquela polêmica. As pessoas pediram pro iFood ou o iFood falou, tchau? Então, aconteceu o seguinte, eu gerei uma discussão sobre liberdade de expressão, uma galera politizada, meio de que eu considero uma patrulha ideológica, entendeu? Meio que pegaram algumas coisas que eu falei e distorceram pra criar uma polêmica e transformar liberdade de expressão como se eu estivesse defendendo racismo. Isso aí ganhou forças na rede social, o iFood viu, eu acho que ele falou, mano, isso aqui tá pegando muito pesado. O que exatamente você disse, Monark, que foi distorcido? De que maneira? O que deu problema foi o seguinte, eu fiz um primeiro tweet falando assim, o que faz o crime é a ação e não a opinião. Exato. Sim. Entendeu? Tipo, tem que ter um ato pra ter um crime. Claro. Foi o que eu disse. Aí o Augusto de Arruda Botelho, ele escreveu embaixo... Quem é Augusto de Arruda Botelho? É o que debatia com o Caio Coppola lá, no CNN. Ele era do Grande Debate. Debatia com o Caio Coppola. Brigava com o Caio Coppola. É que é lacrar também. Lacrador. É lacração. Mas aí você perguntou mas deixa ele falar, deixa ele contar. Não, mas aí ele falou assim, que depende, alguns casos pode ser, dependendo, tem o injúria racial, tal, não sei o quê. Agora é crime, hein? É crime. Injúria racial agora é crime, hein, gente? Aí eu falei, aí eu perguntei pra ele, mas ter um pensamento racista é crime? No fato, um pensamento, uma opinião, eu falei, uma opinião racista é crime. Mas opinião e pensamento são sinônimos, entendeu? Você pode ter uma opinião... O pensamento eu não falo pros outros. Mas uma opinião também não. Você não necessariamente precisa. Isso, o que é crime é o ato de você... Exato. Emitir a opinião. Então, em teoria, se você fosse analisar... Você queria debater, pelo que eu te conheço, você queria debater a conversa. Exatamente. Então, mas...
Posso meter o BD? Pitaco. Pitaquinho. Paulo Pitaco. Paulo Pitaco. Paulo Pitaco agora. O Paulo Pitaco agora vai dar um pequeno Jovem Pan News. Um pequeno pitaco agora, né? Maravilhoso. Olha como não, é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte. Você pode pensar o que você quiser. Como a gente pensa, o Emílio é escroto, o Samidana é escroto, puta cara escroto, lá, isso aqui, eu odeio o Adriles. Eu tô pensando, tô falando alto. Onde você coloca, ele deixa de ser. E esse é que é o negócio, porque o cara fala, redes sociais, ela é aberta ao público. Ela não é fechada. É um negócio que você... É como se você estivesse falando num alto-falante para todo mundo ouvir. Por exemplo, aqui, essa empresa, ela é concessão pública. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade de concessão pública. E na internet, fala, não, isso aqui não é de ninguém. E os caras agora estão querendo... Porque você sabe organizar a bagaça. Você sabe que quem tem o poder quer segurar tudo. Então esse pensamento que a internet ela é anárquica, tá, eu acho que vai acabar. Mas o problema eu acho que vai Inclusive você falou isso a respeito do YouTube, né? Que é uma plataforma que está tentando diminuir a liberdade de expressão das pessoas. Mas não é, né? Com certeza. Mas o problema eles querem ordem. Então, não tem como pôr ordem. Oi? Não tem como pôr ordem no discurso público, mano. Eu também acho. É a mesma coisa que você pegar esse planeta de 8 bilhões de pessoas e falar, agora todo mundo se comporte no Twitter. Não vai acontecer, mano. Vai acontecer o contrário. Não é se comportar, vai acontecer o contrário. O problema é assim, tudo bem, eu acho que uma opinião que incita um crime, uma opinião racista, falar, os negros são piores, inferiores que os brancos, eu acho que isso pode ser incitador a um crime. Mas o problema é o que define exatamente o que é uma opinião racista. Se eu disser que eu tenho humor negro, se eu disser que eu vou denegrir a pessoa, expressões que são consideradas racistas hoje, e não são na sua origem etimológica, inclusive, é considerado racista. Então, quem que vai julgar o que é exatamente uma opinião racista, homofóbica, machista e esse ou é o problema. Quem é o julgador? A lei e a ordem. Não é a lei. A lei é difusa nesse sentido. Você tem que pensar, querido. A lei não pode julgar o discurso. Eu sei, mas o exclui ou você tem. Mas a lei é influenciada pela cultura. Se tem uma cultura canceladora, acabou. A lei vira subversão. Você não pode ter um juiz que fala, opa, eu estou analisando tudo que você falou, eu interpretei como crime o que você falou. Sim. Entendeu? É perigoso você ter censor. Isso. Você dá ferramentas para burocratas e decidirem os inimigos políticos se eles vão ter voz ou não. Aí um jornalista tá falando alguma coisa que o governo não quer, aí ele pega e distorce uma parada e fala, esse cara aí tá falando racismo. E tira e prende e cala a voz do cara. Não é a lei, a ordem, é uma empresa que tá deixando você sem comida, sem dinheiro, sem grana. Mas e aí? E aí? Então, mas isso aqui é uma discussão filosófica nossa, do que é liberdade. Eu acho, se você quiser, lei, ordem, a liberdade também ela vai ficar meio... A tua liberdade vai ser meio... Se você quiser, lei e ordem, andar na rua e funcionar, sinal vermelho, verde, passar para o carro, por favor, as velhinhas na frente, por favor, senhor, aqui passa... A tua liberdade vai pro saco. É uma velha discussão. Então é a velha discussão que a gente segurança e liberdade. Segurança e liberdade. Mas um exclui o outro. Mas a questão é o que o Adriles falou foi essa. Quem tá condenando ele é a empresa, são pessoas, são lacradores. Não é nem uma questão de justiça formal. Mas deixa ele falar. Eu acho que, com certeza, uma sociedade não existe essa 100% liberdade, né? Sim. Aquela velha história, a minha liberdade acaba quando começa a sua, certo? Mas nessa questão de liberdade de expressão, por exemplo, você não tem a liberdade de chegar num cinema, tudo escuro, fechado, e gritar fogo! Quando não tem fogo, entendeu? Porque você vai causar uma vuvuca, as pessoas vão se pisotear, alguém pode morrer, isso é crime. Mas agora, se você falar pra pessoa aqui, assim, do lado, acho que tem fogo aqui. Isso não é crime, entendeu? Tem uma diferença. E o problema é que falar, eu acho que tem fogo aqui, tá se tornando crime. Exato. Esse é o problema, entendeu? E se a gente permitir, e se a gente deixar, vai só os poderosos começarem a cada vez mais limitar o que a gente pode falar. Exatamente. Então, mais o veículo que você tá, aí que tá o negócio. Aí que tá a chave da questão. Condição sine qua non. A condição sine qua non. Porque aí que tá. Enquanto a internet era o gatinho tocando, era um filme de casa, até meu gatinho tocando piano, você lá fazendo aquele vídeo lá em Curitiba, lá que você tava, chineses tocando piano, os chineses tocando, as crianças comendo o burrinho, lembra o burrinho, aquele burrinho no barranco, lembra o burrinho no barranco? Enquanto era aquilo, tava tudo bem. Enquanto era aquilo, os poderosos falavam, deixa a partir do momento que aquilo começou a definir a política, a escolher presidente, a escolher os caras falam,
Começou com o Obama isso daí. Pera lá um pouquinho. Tá muito poderoso. Vamos organizar a bagunça. Porque a influência, porque o cara pode ser eleito. É assim que a banda vai. A banda vai, mas para certos grupinhos só, né? Enquanto você não interessa. Só pra Mas escuta, a própria plataforma, ela já está definida como isso agora, né? Que a gente não entendia, como o Emílio falou. Você produziu o conteúdo, alimentava aquilo, a gente já viu lá que você virou o produto. Então eles também têm a liberdade. Sim, é uma empresa. É uma empresa. Ou a marca de falar, não quero mais. Ela é vou ter uma outra linha. Cultura, gente, não sejamos ingênuos. Claro, o iFood, por exemplo, cancelou. Não me identifico, não quero mais isso. Aí o contrato... Mas o que faz não se identificar? Essa que é a pergunta. Aí vai falar, foi legal a ruptura, só que as pessoas também podem responder. À medida que as pessoas gostam desse cancelamento, a iFood vai continuar fazendo isso. Porque muita gente apoiou isso, inclusive. Apoiou o quê? A cerimônia do carrasquismo. O carrasco apoiou proíbe, o cancelamento a empresa dele? proíbe, as outras pessoas vão lacrar, sinalização de virtude, exibicionismo moral, e todo mundo cancela, porque é a festa do cancelamento, todo mundo se acha mais justo que o outro, quando simplesmente estão cancelando a liberdade do rapaz falar e dele ganhar dinheiro. Enfim, eu acho que é por aí. É uma cultura, não é só a empresa tem. Mas a rede. Mas aí eu quero ver quando começarem a cancelar as contas lá também. O problema com o iFood. O problema do iFood. Não teve nenhum problema o iFood cancelar o patrocínio. Eles têm direito. Mas é Qualquer empresa que patrocina o Flow, que quiser cancelar o patrocínio. Contrato, tá no contrato, quiser cancelar, cancela. Foda-se, não tem problema. O problema foi a nota mentirosa que o iFood lançou pro Brasil todo, basicamente, associando o Flow a racismo. É isso aí. Ele interpretou os meus tweets assim como a galera da lacração tinha interpretado, entendeu? E me associou a um pensamento hediondo, como se eu tivesse... Te chamar de criminoso falsamente é um crime. O Código Penal é um crime. A gente tá avaliando quais são as... A gente tem uma conversa com a E atribuir falso crime é crime. Não, mas pera lá. É crime. Pera lá. É isso aí. Vamos pensar na coisa como tem que ser pensada. Vamos lá. Como o Emílio pensa. Eu acho que quem você acha que quis ganhar em cima de você? Eu acho que a equipe de marketing do iFood... É isso aí. Não. Eu digo o seguinte... A princípio, quando você publicou lá o negócio. Ah, tá. Alguém falou, o advogado. É que eu já sou visto como não quisto por uma galera forte da lacração, entendeu? Eu já sou meio que o inimigo número 3 ali, tá ligado? E o problema é que, como eu já estou no alvo, já estou na mira, eles, qualquer coisinha, então eles já estavam esperando isso. Eles falaram, o Monark vacilou aqui. Entendi. E na hora que eles perceberam isso, entendeu? Isso é perseguição, eles né? chamaram toda a turba. E a turba se aproveitou e aí fez o cancelamento acontecer, entendeu? Porque causou uma comoção lacradora muito, muito forte. Entendi. Mas o Monark, eu queria... Deixa eu só... Eu preciso fazer... Eu vou fazer... É só rede, né? Então é só rede. A gente continua aqui esse papo com você na Panflix. Muito obrigado pela sua... Você tá com uma audiência excepcional. Boa. Sim. Por isso que os caras vão te ferrar. É uma merda, bicho. É uma merda. Qualquer coisa ele vem pro pânico. Do quê? Se ele perder os empregos, ele vem pro pânico. Não venha querer. Leva no show. Levo. Cancela lá. Tá ok. Tá ok, show. Vai querer que eu cancele o pânico. O cachimbo aqui, ó. O cachimbo da paz. Cachimbo do cancelamento. Pondé. O cachimbinho dele, ó. Ó o nosso cachimbo, ó. Professor Olavo também O cara tem um cachimbo. Estamos conversando com essa simpatia, um grande sucesso do Flow, que é o nosso querido Monark. O Instagram dele é @monarkoficial. Meu querido Monark, você, lógico que você tem um podcast de sucesso, que é o Flow, e tem muita gente ligada à política que fala, não, Monark, peraí, eu tô contigo e tal. Só que, de repente, essas mesmas pessoas, elas não falam nada quando outras pessoas também são censuradas. Você, pelo que eu acompanho, você sempre fala de todas as pessoas que são censuradas, tolhidas. Você não acha que isso aí também vai virar uma moeda política de falar, olha, eu tô contigo, mas quando é o meu adversário, eu quero que ele seja censurado e já era. Cara, eu com certeza percebo que tem um pessoal, principalmente na direita, entendeu? Sim. Que sofre mais com esse negócio de cancelamento, principalmente com as mídias sociais, que eu acho que tem um pouco viés mais progressista, mas... Com certeza. Só que aí com essa raiva que eles estão sentindo, eles estão querendo pagar na mesma moeda, entendeu? Então eu vejo na direita também um sentimento de querer censurar os censuradores, entendeu? E eu não acho que também seja o caminho. Perfeito. Censurar quem tá censurando Com não é o certeza. caminho, entendeu? Então o caminho é abrir o diálogo, abrir o debate, lutar para que não se feche. Ô, Monark, eu acho que esse papinho liberal, a empresa tem a liberdade de fazer o que quiser, beleza, ela tem. Mas é lógico que ela é movida por uma cultura, por uma circunstância, por uma razão específica que pode auferir lucros a ela.
as pessoas, quando você fez uma pergunta simples, ter uma opinião racista é necessariamente racismo, é necessariamente um crime, todo mundo sabe que você não foi racista. Mas quando chega uma empresa como a iFood, de cancela, ainda coloca a pecha de racista em você, aí não é burrice, é um cálculo. Você acha, qual que é o limite entre a burrice das pessoas que são manipuladas, acharem que tudo e qualquer coisa é preconceito, e o cálculo preciso, o que o iFood está ganhando com isso, uma vez que, inclusive, há uma reação a esse tipo de cancelamento. A gente vê no caso do jogador de vôlei, ganhou 3 milhões de pessoas, que as pessoas não aguentam mais essa democracia. O que ganha, hipocritamente, perversamente, aqui o adjetivo sim, uma empresa como o iFood colocando uma pecha de racista, sabendo que você não o é? E perde conta. Olha, eu acho que o iFood é também uma vítima nessa situação, porque... Eu vou explicar o porquê. Não. Calma, mas vamos lá. Eu sei que ele me fudeu, o iFood, ele me fudeu, eu entendo. Mas o porquê que ele me fudeu é o porquê ele é a vítima também, entendeu? O iFood não criou, talvez tenha ajudado a criar, porque o marketing do iFood gosta de pagar pedágio pra uma galera da lacração de vez em quando, a prova do que aconteceu comigo, né? Mas eles têm um problema, porque essa galera da lacração, ela é muito forte, muito organizada, muito engajada na internet. E depois, quando você tem, sei lá, 100, 300, 400 mil pessoas mandando e-mail pra você, enchendo o teu saco do teu marketing, que é uma equipe de 20, 30 pessoas... Mas é a multidão que reage a isso. Então, mas não é isso. Por isso que eu sou... A multidão que reagiu quando o jogador de vôlei lá teve uma reação brutal de milhões de pessoas. Por isso que eu sou partidário do PCO. PCO, chão de fábrica. Porque isso aí, cara, isso aí é tudo papo de burguês. É papo de burguês. É tudo pessoal. A empresa é burguesa, a empresa ela quer o lucro. Esse negócio, o cara falar de diversidade, é tudo estético. O cara põe lá um japonês, um negócio para vender produto. O cara que tá entrando na rede social lá é tudo burguês. O cara que é preto da perifa, esse cara ele sabe. Que não consome essas coisas, que não tem o negócio, esse cara sabe. A mulher que sofre mal-estar, aí que tá. Porque é tudo perfume. É uma perfumaria que o cara compra e vai lá. O iFood, se você for na Arábia Saudita, tá todo mundo de burca lá e acabou. É isso. Porque ele quer vender o carrinho lá passando, os iFood, as esfirras. Na Arábia, o iFood vai de burca. Funciona direitinho. Opa! E vou dizer uma coisa pra você. O líder dos podcasts. O líder dos podcasts. E, pô, vocês recebem lá todos os lados, político, todo mundo, Entretenimento. né? Entretenimento. Tem um de futebol. É um pânico sem chefe. Deve ser bom. Maravilhoso. Um pânico sem chefe. Cortaram a cabeça do rei. Ele e o Igão são chefes. Isso aí, família. Mas aqui a gente tem chefe, né? Enchendo o saco. Eu não sei. Delário. Todo mundo é meu chefe aqui. E ele sofreu esse cancelamento aí, a meu ver, injusto. Óbvio. A meu ver, injusto. Eu vejo qualquer pessoa sensata. Porque... Não vejo. Não foi sentido nenhum. Não vejo razão, que eu acompanho o programa lá e sempre a discussão é aberta, rola Quem solto, é sempre ideia, sempre troca de ideia. Sim. Um discute, outro pensa e tal. Eu acho que o que aconteceu comigo é um sintoma de uma doença da nossa sociedade, né, cara? A sociedade tá doente. A gente não consegue mais conversar mais, cara. E como é que você cura essa doença? Cara, eu acredito que é conversando, mano. Abrindo diálogo, chamando pessoas que você discorda pra conversar, sentar junto. Se dispor a ouvir quem você não gosta, que você não concorda. Não impor a sua opinião. Fora da bolha. Não impor a sua opinião, entendeu? E dar o braço a torcer pra quem falou, saber que ele pode ter falado numa ignorância, às vezes ele não é mal, às vezes ele tem uma solução, entendeu? Isso era muito do fruto que eu tava falando sobre liberdade de expressão, entendeu? A gente tem que permitir que as pessoas possam cometer erros e falar coisas que possam ser consideradas preconceituosas, até pro amigo dele do lado falar, peraí, cara, isso não fala, mano. Isso aí é isso. Mas se o cara não tem essa liberdade de errar, como que a sociedade vai corrigir? Entendeu? Até pro cara aprender no final. O que vai acontecer se a gente não dar liberdade pra sociedade? Pois é isso que eu ia te falar. Ô, Monark, deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de falar, você começou a falar aqui uma coisa muito importante, que as redes sociais que promoveram e possibilitaram a liberdade de expressão nessa mercadoria, nessa grande água, praça pública, que é a liberdade de expressão, é a opinião. Como é que você conversa com um sujeito que já tem uma mentalidade fechada no progressismo e nessas redes sociais com o Zuckerberg, o Jeffrey Dahmer, que dizem abertamente que são progressistas e que suas
suas opiniões e seu staff é progressista e que já tem um modelo de opinião de cima para baixo e que censuram opiniões divergentes. Como é que você consegue conversar com alguém que está querendo tirar a sua liberdade de expressão e impor, goela abaixo, do poder de cima para baixo, uma opinião que não eventualmente seja a sua exatamente? Pergunta longa. Então, cara, às vezes a gente não tem que conversar com eles, mas a gente pode não só se calar, entendeu? Não deixar a praça pública pra esses caras, entendeu? Tipo, fala com eles, não é conversa. Eles não vão responder. Mas você pode falar com eles dentro da praça pública. A questão é a gente não sair da praça pública. Perfeito. De não deixar se tornar o ambiente deles. Porque mas a gente se não vai... te tirarem, né? Tiraram até o presidente dos Estados Unidos. Pô, não deixa o cara concluir. Eu vou embora. Peraí. Ficou bravo. Ele não teve liberdade. O Sammy vai fazer o programa. Tem o programa dele. Não, você tá Não vem querer render com a camisa do Augustinho Carrara. Augustinho Carrara tá impossível. Daqui a pouco. Ele vai fazer o programa 2 da tarde. Obrigado, Sammy. Encenação, nada do pânico. Deixa ele concluir. Não interrompa. Pode concluir. Não, mas pior que agora eu esqueci onde eu tava. Então vou te ajudar pra separar de usar entorpecer. Não, a gente tá falando do diálogo de cima pra baixo. Não, você tava falando sair da praça dono da rede pública. social que já tem uma opinião Não pré-fabricada. sair da praça pública. Exato. Não pode abandonar a praça pública, senão fudeu, mano. Senão as pessoas vão entender que realmente, você não pode falar essas coisas no Twitter mesmo. Sim. Muita gente, muitos amigos vão falar, Monark, não fala mais no Twitter, cara. Sai do Twitter. pra quê? Pra que tu tá lá, velho? Não é nocivo. Acho que talvez esse é o ponto maior dessa discussão, e eu pensando com sensibilidade no Monark pessoa física, CPF. Quanto tempo dura um cancelamento e como lidar com ele? Porque isso já foi cancelado várias vezes. E tem é o que você falou. Tem muita gente que fala, cara, quer saber? Não responde nada ou vai pra porrada. Como que você aconselha aqui os que podem ser cancelados a não sofrer tanto no emocional? No emocional é entender que o que tá acontecendo não é verdade, entendeu? Tipo, é uma parcela de pessoas que estão doentes da cabeça, na minha visão, e elas estão num jogo dessa doença e você é o boneco da vez, entendeu? Se distanciar do que tá acontecendo, não se identificar com o que tá acontecendo, entendeu? Essa é uma dica. E sempre reagir. Nunca pedir desculpa se você não tiver errado, claro. Sim. Não se pede desculpa, mas você chegou a pedir desculpa. Danilo Gentili, né? Não pedir desculpa. Não. Boa. O que eu fiz foi colocar um tweet falando que... O cara não fez nada. Eu percebi que tinha muitas pessoas que tinham interpretado como se eu estivesse defendendo racismo e só assegurei que eu não acho racismo da hora e eu não gostaria que ninguém tivesse essa opinião. O que eu posso falar toda hora Você porque pontuou. eu pontuei uma verdade minha que as pessoas estavam ignorando, entendeu? Que eu achei que era E necessário. elas vão ignorar. Se elas quiserem, elas vão continuar ignorando. Não, sim, isso aí é fato. Mas Mesmo se você pedisse desculpas, eu continuar ignorando e ia te taxar do mesmo Seria jeito. pior se eu pedisse desculpa. Exatamente. Seria. Ia falar assim, tá vendo? Paga o Ele pedágio. É o que o Jordan Peterson fala. Desculpa quem é culpado. Você não teve culpa de nada. Eu acho. Porque a gente fala que não tem racismo no Brasil também é mentira. Não, tem racismo pra caralho. Claro, Mas não é um país racista. Pera lá, calma. aí, Deixa eu só concluir, depois você fala. Depois você mita. Se a gente chega e fala, não tem racismo, não sei o quê. Muito se falou isso. Não tem racismo, mas tem racismo. Tem racismo, tem preconceito, tem injúria racial. Tem racismo, tem o negócio homofobia, do cara entrar do elevador, tal. Tem um monte de coisa. Tem homofobia? Tem homofobia. E tem muita gente que trabalhou seriamente por essas causas. Pra combater. E trabalhou combatendo essa série. Eu acho que a gente está vivendo um momento que, você pega mulher. Hoje em dia, minhas 3 chefes são mulher. Antigamente não existia as 3 chefes. Exato. 3 chefes mulher. Hoje em dia, essas minorias, como eles chamam de minoria e tal, há um momento de celebração. De conquista. Chegamos lá. De conquista. Então, tudo nesse momento, ele fica um pouco distorcido. Ele sempre... Eu lembro quando terminou a censura no Brasil, que não tinha mais censura, que a censura era dos milicos, na época da censura, também ficou um negócio maluco, que que qualquer coisa pode e tal, não sei o quê. Eu acho que as coisas vão se acomodar. Eu acredito nisso. Eu acho que vai ser assim. Por exemplo, se você pegar o Dave Chappelle, humorista. No último episódio dele, ele fez um episódio também, era um negócio de trans, tal, não sei o quê, e pediram para o cancelamento dele Exatamente. na plataforma Netflix. Pra tirar da plataforma. Por quê? Porque em Estados Unidos, tudo isso nosso é cópia americana. É tudo americano. Até as falas, né? Tudo. Os No nomes. lugar de fala, os nomes. Sim. Tudo americano que a gente copia mesmo. Dane-se. Aí o que acontece? O
CEO da NET falou, não vou tirar nada disso, meu contrato é com ele, é a arte, aquilo é a arte dele, que ele tá fazendo um pau. Quem quiser assiste, quem não quiser assiste. E ele falou o seguinte, ó, isso foi bom. Se quiser sentar comigo, eu converso, mas eu não vou me ajoelhar ao que você acha, porque eu penso diferente, minha arte é assim. Ponto final. Ele se posicionou em relação a isso. Eu acho que futuramente vai ser meio assim. É o que ele tá tentando fazer, inclusive. Vai ser meio assim. Sim. É isso que eu Mas pra isso acontecer, as pessoas têm que parar de baixar a cabeça pra essa patrulha. Exato. Você acha o seguinte... Peraí, ô filho. Deixa ele terminar de falar. Deixa ele terminar. Eu sei que era ponto. E o cara faz uma frase e você... Acho que a gente deve cancelar o Adrilles? Não. Então, pode concluir. Não, eu acho que tem muitos influenciadores, principalmente os que falam com o público mais jovem, que dão um primeiro sinal de... Bruna Marquezine, por exemplo. Tirou a foto que ela tava como enfermeira. Por quê? Falaram que sexualiza. Quem que ligou? Foda-se que sexualiza. E se sexualiza é legal. Que legal que tem uma profissão que é sexy. Você não queria... Eu queria que a minha profissão fosse sexy. Porra... Você quer que a minha profissão seja nojenta ou sexy? Eu prefiro que seja sexy. Por que as enfermeiras tão puta com isso? A fetichização, a objetificação acontece, agora, né? Ô Monark, você... como aconteceu no começo aqui do programa, pessoal, Monark, como é que você entra nisso, né? E, tipo, acaba culpando você por um negócio que você foi acusado de racismo. Tipo, como é que você enxerga isso aí? E se você vai mover alguma ação com o iFood? Cara, a gente tá conversando com o iFood. Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. E é isso. Se a gente conseguir, é ótimo, entendeu? É esse o plano que a gente tá indo. Mas o que é resolver da melhor forma possível? Porque os caras espalharam uma parada, se retratar publicamente também. Eu acho crime é crime, né? Eu acho que eles têm que se retratar publicamente e fazer uma campanha de retratação. Certo. Eu acho que é o que eu gostaria que acontecesse, que é só isso que eu quero. Não quero patrocínio de volta. Não quero de volta patrocínio. Não. Tá certo, é isso. Tipo, a gente perdeu 2 patrocínios, que foi o iFood e a Tribe. Mas de longe a gente não perdeu todos os nossos patrocínios. O Flow vai continuar tranquilo. A galera da lacração não venceu. E tem muitas empresas que depois desse fuzuê todo... Isso que é o que acontece. Exatamente. E falaram, o que aconteceu não foi justo com você. Então, tá aqui. Se a gente tem um produto, acho que cabe com o seu público, entendeu? Então tranquilo nesse sentido. Boa. Ô Monark, o Emílio pontuou muito bem que uma coisa é você ter um identitarismo radical e maluco, insano e calculado e perverso. Outra coisa é você negar que houve racismo, que há ainda pontualmente racismo, homofobia, machismo, etc. O Francisco Daud, que é um psicanalista grandioso aqui no Brasil, fala que toda vez que você cria a possibilidade de acabar com o preconceito, existe a radicalização oposta. O homossexual, que a vida inteira, os séculos, viveu homofobia, claro que ele vai ficar radical e ver homofobia, às vezes até onde não tem. Mas como é que você conversa com alguém que está se radicalizando assim e eventualmente com algum tipo de empresa ou outra pessoa oportunista que usa desse radicalismo para obter dividendos políticos, sociais, morais, assim? E como é que você diferencia essas duas coisas? O radical que sofreu preconceito a vida inteira e o oportunista que está lacrando em cima daquilo, como é o caso do iFood, e como é que você conversa com ambos? Pergunta longa. Nossa, posso falar? Ele já esqueceu o começo. Bateu tudo que ele fumou na vida. O cara fuma um gererê, aí você faz uma pergunta dessa que nem eu entendi. Não, eu não é. Pô, desculpa, viu, Monark? O que você acha dos cogumelos em Santo Tomé das Letras? Já viajou? Não é? Ninguém já foi pro Machu Picchu? Deixa eu resumir. Bateu o bagulho. Bateu, Adriano? Tem um radical que vive 50, 60 anos sofrendo preconceito. O cara que é negro. Não, eu entendi. E eventualmente, assim, esse cara tem a razão de ser radical. Mas tem o cara que é oportunista, safado, como o dono do iFood, que fala, vou lacrar aqui e chamar o cara de racista. Como é que você conversa com ambos? E assim, um você processa e o outro você chama pro papo ou você, enfim, reage de outra resumida. Forma? Olha, cara, eu acho que os dois é dialogar e se entender, entendeu? Se é uma pessoa que tá muito radicalizada porque ela sofreu muito no passado e agora ela tem a oportunidade de talvez pegar aquele sofrimento e lidar com ele de uma forma que às vezes possa parecer que ela não quer ouvir, entendeu? Eu acho que o ideal é tentar conversar, mas se ela não quer conversar, não tem como conversar como quem não quer conversar. Esse que é o problema. O que eu posso fazer é me expressar pra quem quiser ouvir, deixar lá. Exato. Um dia, se essa pessoa quiser falar, deixa eu ver o que esse Monark Otário tá falando, vai estar lá minha opinião. E o sacana do iFood? O cara do iFood tá conversando, cara. O iFood
Pro iFood não foi legal o que aconteceu também. Lógico que não. Entendeu? Também a turma compra a treta. Fala assim, eu não vou comprar mais. Vamos pra outro corte, vai. Você sabe por quê? Porque não é lacradão. Ninguém tá percebendo isso, né? Não, mas não é isso. Eu achei legal que você entendeu também a posição da empresa. Claro. Sim, Porque a empresa, ela fala fica o seguinte, refém dessa turma. Então, ela fala, a melhor coisa é eu jogar embaixo do tapete. que foi o que eles fizeram. Então, mas isso não pode acontecer com quem realmente trabalha sério com as causas. Porque se começa isso, tudo isso que o cara ganhou, você vai jogando embaixo do tapete. Porque você fala, isso aí é não sei o quê. Aí o cara mesmo, que é o ativista sério do negócio, tudo isso joga pra trás. É complicado essa história. É que nem você fala, você sempre usa o PCO, a gente brinca com o PCO, só que o PCO, ele foi a favor do jogador. Porque no Twitter deles, o oficial, ele resolveu o STF. Porque não é por isso. É porque eles estão falando realmente sobre a causa. A causa é uma, só que a turma gosta de fazer essas firulas e joga uma cortina de fumaça na causa real. Mas tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer. Uma coisa, realmente você tem razão, o cara que é sério, identitário, que é ativista, tem que ser preservado. Mas o Monark tem uma visibilidade enorme. E a quantidade de pequenos artistas, pequenos influenciadores que são cancelados, massacrados por essas empresas e não tem a voz e a reverberação e o espaço que a gente está dando aqui pro Monark. Então tem que responsabilizar essas empresas e esses canceladores, sim. Então, mas o Monark não é político, não é ativista. Mas é um puta influência, Eu sei, mas ele não ganha nada com isso. Ele só quer fazer o programa dele, trocar ideia e fazer o produz conteúdo. É isso que você quer fazer. Conhecimento e dinheiro, é o que eu quero. É isso aí, você quer trampar. Quero trampar, eu não quero resolver o problema do mundo. Eu tenho uma bandeira que é liberdade de expressão porque é importante pro meu programa. Exato. Que é isso que é o flow. Exatamente. Se eu importante pro mundo também. Acaba o meu programa, acaba o meu dinheiro. Chama flow. Então, pra mim, liberdade de expressão eu não negocio. Liberdade de expressão tem que ser mais do que a gente tá tendo hoje. Pode sobrar, né? Exato. A gente tem que ter. Cara, liberdade de expressão não é só as opiniões corretas serem ditas. São as opiniões de merda serem ditas e serem escutadas. Isso mesmo. Entendeu? E respeitar. Isso é liberdade de expressão. Então, mas porque é duas vias, né? Eu também respeito o público. Sim. Eu respeito a opinião do cara que tá ouvindo a gente. Claro. Eu acho que porque eu não quero cagar regra pra ninguém. Mesmo porque eu não sei. Quem sou eu? Se eu soubesse, se eu fosse um cara que realmente carimbava. Eu acredito que no mundo não é essa quantidade de trouxa quanto eles acham que é. Eu acredito que as pessoas têm discernimento. Também acredito. A galera, ela sabe como se movimentar. Ela sabe, ela vê, no princípio ela se assusta, tal, com esse negócio todo da pandemia, a gente viu, mas o cara, ele vai se adaptando. Então, eu acho que o ser humano, ele tem essa capacidade, apesar que todo mundo quer que você fique na ordem, siga lá o negócio, que também é complicado. É complicado, Monark, porque você chegou no Everest. O Everest tá no topo, o Everest venta muito. Apanha bastante. E ninguém bate pra baixo. Mas olha, eu achei bacana você ter vindo aqui, você ter colocado também a sua posição com a empresa, porque eu acho que você teve muito equilíbrio de saber também que a empresa também ela é vítima. Corajosa. Nesse sentido não, mas nesse sentido A empresa chamou o cara de racista. Não, aí isso foi sacanagem. A empresa. Peraí, calma. A empresa errou. O iFood errou. Eles erraram por quê? Porque eles queriam tirar o cu deles da reta pra colocar o meu? Sim. Foi isso que aconteceu. O que eu tô dando entendendo o lado deles é o seguinte: eles são vítimas também desse ambiente que foi criado. Desse ambiente de politicamente correto absurdo, dessa turba ideológica, dessa patrulha ideológica. Eles são vítimas. Todas as grandes empresas são reféns desses caras. Eles estão com o cu fechadíssimo, com medo. Porque qualquer hora eles podem virar e lacrar em cima deles, porque as empresas têm vários problemas. Então, mas todas as empresas. Inclusive só fazer uma mesmo porque nas empresas trabalham pessoas. Mas calma aí. Mas eles fazendo isso, o que chega a um certo momento, é o que ele falou, é não pedir desculpa porque não errou. E eles não pediram desculpa porque os caras chegam e falam assim, eu não quero que vende peixe. Não é isso. Aí eles vão pesar no peixe, porque sabe que o cara vai abrir a perna sempre. Mas não Monark, é isso. Porque é o seguinte... As redes sociais são vítima também? As redes sociais... Cara, as redes sociais... O poder é vítima também? Ou é o culpado real? Olha...
de impor esse tipo de opinião única? Eu acho que o culpado é um tipo de pensamento e as pessoas que possuem ele. Mas as redes sociais têm um poder enorme de colocar esse pensamento, né? Mas não tem culpado. Mas tem alguém que quer aí você vai controlar tudo, as pessoas. É lógico que tem gente culpada. Você quer brigar com alguém? Culpado é gente poderosa. É o mundo que vivemos. Aí você tá com esse discurso também de cancelar o dono do negócio. Eu tô cancelando. Você quer acabar com a liberdade os poderes. Eu quero democratizar a praça pública para ter uma pluralidade, para ter uma melhor perseguição da verdade. Já foi esse corte. Já foi esse corte. Vamos falar do Podpah. E a relação? Podpah. Pode pá. Pode pá é o concorrente? É o concorrente, né? É o concorrente. Os caras nunca me chamam. Um abraço. Eu prefiro o Flow que eu já fui lá. No Pode Pá, nunca fui. Monark, eu quero dizer o seguinte. Tem toda essa galera aqui é fã de vocês. Olha lá, tem um monte de gente. Receba o aplauso do nosso auditório. Vocês fizeram um produto aí bacana, um produto legal. Me chama, Monark. E a gente torce para que, pô, você continue firme lá. Tamo junto. E, porra, e obrigado mesmo você ter vindo aqui, ter colocado essa... E acho que é o momento das pessoas refletirem também. Acho que tem muita gente que está ouvindo agora que está refletindo sobre isso aí, até onde vai essa história toda. Tá um período que a gente... Verdade total, só aqui no Pânico. Bom, é isso aí. Obrigado, viu? Valeu, Monark. Obrigado, Monark. Obrigado. Manda um abraço lá pro Barbalinha. E leva o Adriles. Leva o Adriles. Cria um podcast pra ele de 70 horas. Tranca ele no estúdio. O Adriles é muito chato. O que você quer, Dedê? Break, o Zé Mostardão tá impossível. O Zé Gema. E daí, meu? E daí? Segura aí, seu boneco. Diego Cepeda. Seu boneco. É um problema, né, Adriles? É um problema, mas a gente conversando, ampliando as portas da percepção, a gente chega do fulcro da solução. Você também é muito radicalzinho. Eu não sou radical em nada. O discurso muito burro. Agora, eu não perdoo o iFood, não perdoo o iFood de ter chamado esse grande garoto de racista e não perdoo a rede social de ter, tudo bem, aberto a possibilidade de liberdade de expressão e comunicação entre as pessoas, essa coisa maravilhosa, essa praça pública, onde a principal mercadoria é a opinião, agora querer impor uma opinião pela abaixo, porque o Jeffrey Dorsey e o Mark Zuckerberg são esquerdinha e não quer que as pessoas pensem diferente deles. Mas a rede social devia proibir você de colocar poesia e foto sem camisa. Mas a sua opinião é muito burra também. Não é não, minha opinião é a pentear o cabelo. Eu vou dizer um negócio pra você. Diga pra mim, Mas que Emílio. nem eu, põe boné. Eu acho... Usou muito rap. Alô? Foi. Voltou. Para. Toda hora para. O negócio, o ambiente desse Twitter, ele é muito ofensivo. Eu nunca respondi ninguém. Ele é muito ofensivo. Eu não respondo ninguém. Acho que esse é que é o problema, porque você acaba quando você entra lá, pega aí o que os caras xingam a gente. Né? Pega lá o que os caras ficam xingando. E é tudo xingo. Parece um estádio de futebol, sabe? Você vai ficar xingando o juiz. Pior, vai sair. E a gente tá lá, não adianta você pedir paz nos estádios. Sim. Se aqui porque a gente é isso que movimenta o negócio. É isso aí. Então, vamos pro TikTok. Eu respeito. O Adriles fazendo dancinha. Eu respeito a opinião da audiência. A voz rouca do povo. Se a audiência quiser te massacrar. A voz rouca do povo. Se a audiência quiser te massacrar, falar o Emílio é racista, nazista, fascista, você vai respeitar. Você não pode respeitar quem quer te matar. Às vezes a audiência é silenciosa. Às vezes só a voz rouca é os que gostam de tumultuar aquilo que fizeram com ele. Boa, Gordão. Isso aí é maravilhoso. Às vezes você confunde a opinião pública com a opinião privada de meia dúzia que quer se fazer de opinião pública. Exato. Esse é o problema, por exemplo, de lugar de fala. O cara que às vezes é um radicaloide fala assim, todos os negros se sentem ofendidos. Não, ele se sente ofendido e às vezes ele quer lucrar em nome de todos os negros, percebe? Então é diferente a opinião pública de opinião privada de uma meia dúzia que fala por opinião. Peraí, cobrador de ônibus. Deixa eu te falar. Mas quando você sabe o que você é, pode falar o que quiser de você. Exato. E você sabe, então eu sei o que eu aprendo muito com ele. Mas é tira o seu dinheiro, tira o seu emprego, tira o seu... Mas é difícil saber o que tem outras pessoas que trazem de volta. Falam assim, o Emílio dá emprego pra todo mundo. Por exemplo, o Monarca é um puta cara legal. É um puta cara... Nunca me chamou, mas eu gosto. Então, você vai lá. Para de se oferecer. Você vai lá sim, tá bom? O Monarca é um cara bacana. Gosto dele, tá mais magro, mais bonito. Então. Querendo. E daí? Agora é... E daí? Querendo. O que ele falou foi distorcido? Muito.
Ele colocou o negócio de uma maneira, interpretaram de outra, e ele vai ter que ficar... Chamaram ele de criminoso e tiraram a grana dele. Mas tá entrando dinheiro e a vida que segue. Ele continua falando as coisas dele. A gente tem que lutar contra esse movimento de cancelamento. Eu acho que o Vamos fazer uma campanha pra cancelar o Adriano. Quer dar bronca? Ah, errou, né? Extremamente. Vamos falar a verdade. É o corte. Comportamento. Esse é pro corte. É o corte do Daniel. O Daniel fala umas verdades na cara de Monark. Esse é o corte. É um tema complexo. Quantas vezes a gente já Daniel fala na cara. Vamos embora. Hoje é sexta-feira. Adorei o programa filosófico popular. Uma semana deliciosa, bem curtinha, assim que é bom. Sim. Já ter, né? Mas você vê como é que são as coisas, né? Pois, né? Você sabe que às vezes é tudo muito exagerado, Sim. né? É muito histérico. Exagerado. Você chega pra um cara desse... Monarquinho. Seu racista. É terrível. Né? Que coisa. Não é engraçado isso. E o mercado fazendo Muito isso bem. é horroroso. Deixa eu te falar. Olha, Adriano. Fala pra mim nos meus olhos. Vá agora para o seu APzinho. Não vou. Eu vai tenho se um dar programa uma pra descascada. estudar, fazer um artigo. Dá agora virei aquela workaholic. descascada e faz a Sexta-feira. poesia sem camisa. Vou mandar pra você. Deitado sem Vou mandar camisa. pra você. Isso mesmo. É isso que você tem que fazer. Mas deixa pra você e eu quero passar o fim de semana na grande. Olha lá, ele corta a barriga. É isso aí. Mas deixa aparecer o mamilo. Ele não deixa. José Fortinho. Gente, Tô gatão. deixa eu falar. Muito obrigado pela audiência. A gente está de volta aqui na programação da Jovem Pan. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.